Você já parou para observar uma aranha em sua rotina? Pode parecer que estamos falando de um ser simples, mas, na verdade, elas têm muito mais para nos ensinar do que imaginamos. Ao longo da história, as aranhas sempre foram vistas de maneira ambígua. Algumas culturas as associam à sorte, enquanto outras temem sua aparência e comportamento. No entanto, se olharmos mais de perto, essas criaturas possuem um mundo fascinante por trás de suas teias e de suas 8 patas. Elas são verdadeiras engenheiras da natureza, com habilidades surpreendentes que desafiam a nossa compreensão do que é possível. O que poderia parecer um simples inseto, na verdade, é um mestre da sobrevivência, com uma inteligência e um conjunto de habilidades que, ao longo do tempo, tem inspirado cientistas e inventores. Se você acha que já viu tudo o que uma aranha pode fazer, prepare-se para se surpreender com as incríveis capacidades dessas criaturas, que vão muito além da sua habilidade de tecer teias. Hoje, vamos explorar como as aranhas conseguem se adaptar aos mais variados ambientes, suas estratégias para caçar, como elas constroem suas teias e, o mais fascinante, como elas estão moldando o futuro da ciência e da tecnologia. Fique conosco e você verá as aranhas sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva cheia de inovação, mistério e até um toque de genialidade. Você já parou para pensar que bem debaixo dos seus pés, nas folhas, nas pedras, ou até no cantinho da sua janela, tem um universo inteiro se movendo em silêncio? É isso mesmo. Enquanto a gente vive no barulho das cidades e das notificações, as aranhas estão lá, quietinhas, dominando territórios gigantescos só com seus fios. Parece exagero, pois saiba que essas criaturinhas sabem tudo sobre estratégia. Elas não fazem barulho, não chamam atenção e mesmo assim são verdadeiras mestres do território, sem levantar poeira, sem anunciar chegada. Como? Usando inteligência, paciência e um talento ancestral para construir armadilhas quase invisíveis. E se você acha que elas só ficam sentadas esperando alguma coisa cair na teia, pensa de novo. Por trás daquela rotina aparentemente parada, existe uma técnica refinada, lapidada ao longo de milhares de anos. É como se cada fio que elas soltam fosse parte de um plano perfeito. E não é só com os olhos que elas enxergam o mundo. Aliás, muitas vezes nem precisam da visão para perceber o que está rolando ao redor. Tem aranha que capta as mínimas vibrações no solo ou nos fios, um passo de formiga, o balançar de uma folha, ou aquele seu chinelo no chão. Tudo pode ser um sinal. Cada perninha da aranha é equipada com sensores que detectam mudanças no ar, na temperatura e até na textura do que elas tocam. E tudo isso sem fazer um pio. Acredite, enquanto a gente ainda está tentando entender o que está acontecendo, ela já decidiu se é melhor atacar, fugir ou esperar. Agora segura essa. Além de serem ninjas sensoriais, as aranhas são arquitetas incríveis. Algumas constroem verdadeiros castelos de fios no ar. Outras preferem túneis bem escondidos no chão. E tudo isso usando o próprio corpo como fábrica de fios. Um fio pode ser fino como ar, outro tão resistente quanto aço. Dá para acreditar? Elas criam, ajustam, testam e reforçam suas obras todos os dias. E mesmo quando parecem imóveis por horas, estão ali, processando cada vibração, cada brisa, cada sombra que se mexe. Tudo para garantir a sobrevivência em cenários que vão de florestas tropicais a desertos secos e cavernas escuras. Então, da próxima vez que você cruzar com uma aranha e pensar que ela está só parada, lembre-se, por trás daqueles olhinhos está uma mente afiada, lendo o ambiente melhor do que muito detetive por aí. Se engana quem pensa que para se comunicar precisa falar, cantar ou fazer algum som. No mundo das aranhas, a linguagem é outra. Esquece o oi e o tudo bem? Aqui, a conversa acontece no fio. É como se cada tremor,
cada puxadinha ou cada balançada fosse uma frase inteira. Você já imaginou viver num mundo onde cada passo que alguém dá em direção a você vira uma mensagem? Pois para a aranha, isso é o dia a dia. Ela sente o movimento de um inseto tocando a teia, e na mesma hora sabe o que está vindo. Uma mosca atrapalhada, uma abelha invocada, ou até outra aranha querendo confusão. Mas calma aí, não é só para caçar que elas usam essa sensibilidade absurda. Quando o assunto é namoro, o fio também vira rede social. Isso mesmo. O pretendente chega de mansinho, cutuca o fio com jeitinho, faz uns passinhos de dança e se a outra aranha gostar, rola um match. Se não gostar, bem, ele pode virar o jantar. Algumas espécies têm coreografias bem elaboradas. Tem macho que vibra a teia num ritmo certinho, tipo batucada, para mostrar que tá ali na paz e não é uma presa. Outras usam as patas como se estivessem tocando instrumentos invisíveis. Tudo sem som nenhum. É arte pura e não para por aí. A aranha consegue distinguir o peso, o tamanho e até o tipo de criatura que tá na teia, só pela vibração. Como? Porque cada bicho deixa uma assinatura diferente quando toca o fio. Um grilo, por exemplo, balança a teia de um jeito. Já um mosquito é outro ritmo. E ela sente tudo isso com uma precisão assustadora. Tem até espécie que muda o tipo de seda, dependendo da situação. Seda mais grudenta para capturar, seda mais resistente para prender presas maiores e até uma seda que vibra melhor, para amplificar os sinais. É como se a aranha fosse engenheira de som, arquiteta e caçadora, tudo ao mesmo tempo. E olha que incrível. Algumas aranhas nem precisam de teia para se comunicar. Elas batem as patas no chão, raspam uma na outra ou fazem movimentos que geram pequenas ondas no solo. A comunicação continua acontecendo. Só muda o meio de transmissão. Enquanto isso, a gente aqui se enrola com Wi-Fi e sinal de celular. No mundo das aranhas, uma vibração bem feita vale mais que 1000 palavras. Se você acha que a aranha só fica parada esperando a mosca cair na teia, prepare-se para dar um nó na cabeça. Porque o que essas mestres da caça fazem é digno de filme de espionagem. Esquece o predador passivo. Muitas delas são verdadeiras. Estrategistas que montam armadilhas, se disfarçam e até enganam suas presas com truques que deixariam qualquer mágico com inveja. Vamos começar pela aranha de porta de alçapão. O nome já é um spoiler. Essa danada cava um buraco no chão, faz uma portinha com seda, folhas e terra e fica lá espreitando. Quando sente a vibração de um inseto passando, ela abre a portinha num piscar de olhos e pá! Pega a presa desprevenida. É o terror dos insetos distraídos. E tem a aranha pescadora, que vive perto da água. Ela consegue andar sobre a superfície como se fosse uma patinadora invisível. Quando vê um peixe pequeno ou um girino nadando, toca levemente a água com as patas para simular o movimento de um inseto. A vítima sobe para dar uma bicada e... game over. A pescadora vira pescadora de verdade. Agora segura essa. Algumas aranhas imitam o comportamento de formigas. Elas mudam o corpo, o jeito de andar e até o modo como mexem as antenas falsas, feitas com as pernas dianteiras, só para se infiltrar nas colônias. E por quê? Porque dentro do formigueiro tem comida fácil, ou seja, espionagem nível elite. Outra que merece destaque é a aranha-bola. Ela solta um fio de seda com uma bolinha na ponta, embebida em feromônio de mariposa fêmea. O macho da mariposa sente o perfume e vem cheio de intenções. Só que, em vez de encontrar uma parceira, dá de cara com a emboscada. A aranha gira a bolinha como se fosse um laço e captura o desavisado no ar. E não vamos esquecer das teias camufladas. Algumas espécies constroem verdadeiras obras de arte invisíveis, aproveitando a luz do ambiente para esconder cada fio. Tem teia triangular, teia em forma de rede de pesca e até teia que dispara. Sim, a aranha se esconde.
E quando a presa se aproxima, ela literalmente joga a teia em cima, como quem lança uma rede. Ou seja, cada aranha tem seu estilo de combate. Umas jogam sujo, outras preferem emboscadas. E tem até as que hipnotizam a presa com movimentos sutis antes de atacar. É como se cada espécie tivesse um manual de caçada próprio, cheio de táticas inesperadas. E pensar que tem gente que ainda acha que tudo o que elas fazem é esperar. Tá preparado para quebrar mais um mito? Porque, diferente do que muita gente pensa, nem toda aranha é solitária, antissocial e pronta para atacar qualquer coisa que se mexa. Existem espécies que vivem em grupo. Isso mesmo, colônias inteiras de aranhas dividindo o mesmo espaço, cooperando, cuidando umas das outras e até caçando em equipe. Vamos falar das aranhas sociais, um fenômeno raríssimo no mundo aracnídeo. A maioria das aranhas realmente prefere o estilo cada uma por si. Mas algumas espécies desafiam essa lógica e vivem como se fossem pequenas sociedades organizadas. Um exemplo são as Anelosimos exímios, que formam colônias com milhares de indivíduos. Elas constroem teias gigantescas cobrindo arbustos inteiros ou até árvores inteiras. E o mais impressionante, quando um inseto cai na teia, várias aranhas correm juntas para capturar e imobilizar a presa. É trabalho em equipe no melhor estilo tropa de elite. E não para por aí. Nessas colônias, as aranhas dividem tarefas. Algumas se especializam na manutenção da teia, outras na defesa do território, e outras ainda são mais mãezonas, ajudando a cuidar dos filhotes. Isso mesmo, tem babá no mundo das aranhas. E falando em maternidade, tem fêmeas que cuidam dos ovos com um zelo de dar inveja. Algumas carregam os casulos com elas, outras ficam de guarda por dias, sem comer, só para proteger os filhotes. E quando nascem, em algumas espécies, as mães até deixam os filhotes se alimentarem do próprio corpo. É bizarro, mas também é um nível de dedicação que ninguém esperava ver vindo de uma aranha, né? Outro comportamento surpreendente é o canibalismo seletivo. Sim, ele existe, mas tem nuance. Em certas colônias, as aranhas comem só membros muito fracos ou doentes num tipo de seleção natural colaborativa, para manter a colônia forte e saudável. Parece cruel? Talvez. Mas no mundo selvagem, eficiência é tudo. Além disso, essas colônias gigantes de aranhas são essenciais para o controle de pragas. Em regiões tropicais, já foi observado que uma única colônia pode capturar milhares de insetos em poucos dias, funcionando como um exército natural contra mosquitos, gafanhotos e até mariposas. Ou seja, as aranhas podem ser criaturas solitárias e ferozes, mas também sabem viver em comunidade, dividir tarefas e até proteger umas às outras. Quem diria, hein? Um mundo secreto de sociedades aracnídeas funcionando debaixo do nosso nariz. E finalmente chegou a hora de falarmos dos superpoderes dessas criaturas que parecem saídas de um filme de ficção científica. As aranhas não só impressionam pela sua capacidade de adaptação e sobrevivência, como também estão inspirando cientistas em vários campos do conhecimento. Vamos começar com o fio de aranha. Já ouviu falar do material mais resistente do mundo? Pois é, ele é produzido pelas aranhas. O fio de seda delas é mais forte que o aço e mais elástico que o nylon. E o melhor, ele tem uma incrível capacidade de resistir a grandes pressões e estiramentos, sem quebrar. Cientistas estão estudando maneiras de replicar essa seda para criar novos materiais, mais resistentes e leves, como cordas e tecidos para uso militar e até na medicina. Já imaginou roupas de proteção super leves e fortes, feitas de seda de aranha? Outro exemplo do superpoder das aranhas é a sua habilidade de navegar no espaço aéreo. As aranhas são especialistas em usar as correntes de ar para viajar grandes distâncias, uma técnica conhecida como balonismo. Elas liberam fios de seda e se deixam levar pelo vento,
viajando por quilômetros sem nem precisar sair do lugar. Esse comportamento inspirou tecnologias de drones que podem usar o vento para se movimentar de forma mais eficiente. Quem diria que uma simples aranha seria a pioneira de viagens aéreas? E tem mais. As aranhas também estão ajudando no desenvolvimento de tecnologias de captura de energia. Sim, seus complexos padrões de teias estão servindo de inspiração para dispositivos que podem otimizar a captura de energia solar. O modo como as aranhas constroem suas teias, aproveitando o máximo de espaço com mínima quantidade de material, está sendo estudado para melhorar a eficiência de painéis solares e outros dispositivos energéticos. Não podemos esquecer do estudo das aranhas venenosas. Enquanto o veneno de algumas aranhas pode ser mortal para os seres humanos, ele também contém substâncias que podem ser usadas no tratamento de doenças. Pesquisas estão explorando a possibilidade de usar venenos de aranha para criar medicamentos que tratem desde câncer até doenças neurológicas, como o Alzheimer. O veneno, que ataca os sistemas nervosos das presas, pode conter compostos que ajudam a tratar certos tipos de disfunções no corpo humano. Incrível, não é? E não podemos deixar de mencionar a incrível capacidade de regeneração das aranhas. Se uma aranha perde uma perna, ela pode regenerá-la em seu próximo ciclo de muda. Esse fenômeno tem chamado a atenção de cientistas que estão tentando entender como esse processo funciona, com o objetivo de aplicar esse conhecimento na regeneração de tecidos humanos. No fim das contas, as aranhas não são apenas caçadoras, mortais ou criadoras de teias fascinantes. Elas são, sem querer, mestras em vários campos da ciência e tecnologia. Suas habilidades excepcionais estão influenciando novas pesquisas, transformando um dos seres mais incompreendidos do planeta em uma verdadeira fonte de inspiração. Se pensarmos no futuro das aranhas, podemos nos deparar com uma realidade curiosa. Embora muitas dessas criaturas sejam vistas como ameaças ou até como símbolos de medo, elas desempenham um papel crucial na preservação do equilíbrio ecológico. Em um mundo que enfrenta mudanças climáticas e degradação ambiental, as aranhas se mostram como verdadeiras guerreiras silenciosas, ajudando a controlar populações de insetos que, sem o devido controle, poderiam se tornar pragas. A adaptação das aranhas ao ambiente humano também merece destaque. Algumas espécies já estão se adaptando ao concreto das grandes cidades, criando teias em locais inusitados, como no interior de veículos ou até nas janelas de arranha-céus. Essa habilidade de sobreviver em ambientes urbanos reflete a incrível capacidade de adaptação dessas criaturas à constante transformação do planeta. E o mais impressionante é que, mesmo sendo tão pequenas, elas são essenciais para o funcionamento dos ecossistemas. Afinal, as aranhas representam uma das formas mais eficientes de controle biológico natural. Elas nos ajudam, sem pedir nada em troca, a manter o mundo ao nosso redor mais equilibrado e saudável. Após nos aprofundarmos no universo fascinante das aranhas, fica evidente que essas criaturas merecem uma visão muito mais complexa e admirada do que a que frequentemente recebemos. Elas não são apenas seres que vivem em cantos escuros ou criaturas a serem temidas. Cada teia que elas constroem, cada movimento que fazem, cada adaptação às mudanças ao seu redor, é um testemunho da sua incrível engenhosidade. Elas são exemplos vivos de como a natureza é capaz de criar soluções perfeitas que desafiam qualquer tentativa humana de replicar suas habilidades. Das teias imbatíveis que resistem a pressões extremas, ao uso da seda como um modelo para novos materiais, até os estudos de venenos que podem curar doenças. As aranhas estão, sem querer, moldando o futuro de diversas áreas da ciência e da tecnologia. Além disso, o que mais impressiona é a forma como as aranhas se adaptam e inovam, sem que precisem de raciocínio consciente. Elas agem instintivamente,
mas sua sobrevivência e eficiência são nada menos que extraordinárias. Ao olharmos para essas criaturas, vemos uma lição de resiliência, engenhosidade e capacidade de transformação. Então, da próxima vez que você se deparar com uma aranha, pense no imenso impacto que ela tem, silenciosamente, no mundo ao seu redor. E, quem sabe, no futuro da ciência que estamos apenas começando a entender. O que parecia um simples ser da natureza agora se revela como um verdadeiro mestre da sobrevivência e inovação.